Tive que interromper o vídeo por conta da ligação. Vamos lá. Bom, a análise de Solana é aquela lá então, tá? Vamos para os pedidos de análise aqui de altcoins. Começando por Aave, eu tinha feito aqui uma análise de Aave mais ou menos assim. Por enquanto tá certinho aqui, ó. Repicou até a região onde eu marquei e voltou. Acredito que vai perder esse fundo ali, tá? Eu acredito que o mercado, confluindo com a análise da dominância, análise de orders, total, acredito que essa região aqui é a região de marcar fundo e fazer algum repique. Vamos ver, né? Se marcar fundo aqui, eu vejo essa região máxima como um target aqui, ó. Esse order block, deixa eu refinar ele, porque esse aqui tá muito amplo que eu peguei do semanal. Mas seria aqui, ó, tá? Até ajustar isso daqui como menorzinho assim, ó, tá? Vejo essa região máxima aqui, de 295 mais ou menos, tá? Como um target máximo aqui em Aave. Se caso der um repique bom, se caso marcar fundo nessa região aqui, pode até perder um pouquinho mais nessa região aqui, ó, tá? Pontos para marcar fundo em Aave, tá? Aqui, ó. Deixa eu ajustar essa movimentação. Seria aqui, ó, tem um order blockzinho aqui que eu tirei lá do 3, 4 horas, que vai vir bem aqui, né? E tem outro que tá aqui, ó. Então tem esses dois pontos aqui para marcar fundo em Aave, tá? Vou colocar aqui, ó, na casa aqui de 142, 143 e o outro na casa de 111, 112, tá? Tem, claro, mais um aqui embaixo, mas vou deixar esse quieto. Vamos olhar esses dois primeiros pontos, tá bom? Então, Aave, deixa eu apagar isso aqui. Aave tem como um ponto de suporte aqui, um ponto de suporte aqui. Lembrando, só vai ser um bom trade depois de perder esse fundo aqui em 146, tá? Tem que primeiro perder o fundo de 146 para coletar uma liquidez, para daí possibilitar, um trade longo, tá? Deixa eu ver no time frame menor. Ó. Tem chance de dar um repique agora, tá? Tem chance de fazer isso aqui, ó, nivelar fundo aqui, mas é um trade bem agressivo, então eu não gosto desse trade ainda, porque você tá meio que imaginando. Tem chance de fazer um movimento assim, ó, bater aqui, repicar, voltar lá até as emas nessa região e voltar a perder. Vai possibilitar um scalpzinho aqui, né? Deixa eu ver orders. Se tá dentro daquele order block ainda. Ó, finalmente chegou naquele order block que eu falei. Confirmou o fundo, repicou e agora tá voltando. Vamos ver. Vamos apagar esse order block. Ponto de suporte em orders, curto prazo, tá? Pra ver se vai rolar aqueles scalpzinhos lá. Aqui, ó. Aqui. 190.8 bi e 186.3 bi. São dois pontos que tem chance de orders repicar, tá bom? Repicar e segurar esse fundo aqui. Lembrando, como tá meio que final de ano, tá meio final de ano, pode ser que a gente veja um movimento assim, ó. Tá? Bem possível, né? Bater aqui, voltar, romper esse topo aqui, descer, entendeu? Até a gente chegar numa resistência melhor e cair de novo. E aí eu vou subir. Eu acho que tem muita chance de acontecer um movimento tipo assim, tipo esse que eu desenhei aqui. Tá? Vamos deixar rolar, tá? Mas ó, interpretação aqui tem, tá? Porque isso aqui é um choque. Aqui é isso aqui é um choque. E se isso aqui for um choque, essa subida criou suportes. Então, os suportes estão aqui.
Vou até deixar um alarme aqui. Se tocar o alarme eu tiver tempo, tiver na frente do computador ou do celular, eu vou pensar em fazer um trade em scalp. Vamos ver. Tá bom? Bota o alarme aí em 191.15 bi. Isso aí. Vamos ver se conflui com o Fibo. Conflui, ó. 0,618. Tá, é isso aí. Vamos ver outro ativo. Ó, XRP, tá? XRP tá meio... tá complicado um pouquinho, tá? Porque, ó, XRP deu o boom, né? E aí o fundo principal que estava sustentando a tendência de alta no tempo gráfico semanal era esse aqui, ó, de 1,88, porque foi ele que originou o ATH. E eu tinha desenhado aqui essa linha com uma linha de suporte bottom fishing, tá? Então, se perdesse e começasse a fechar candles abaixo, né, ficaria feio, ó. Pode ver que bem nessa linha aqui, ó, bem nessa linha, esse penúltimo candle semanal, ó, ele coletou para baixo, repicou e fechou acima. Então, esse pavio anterior já era um pavio de coleta de fundo e teria fundamento para repicar. Mas agora ele voltou a fechar abaixo, ó, voltou para baixo. Então, não foi legal esse movimento, né? Ideal, tá? Ideal era que coletasse aqui, ó, e já começasse a segurar o preço acima dessa linha, né? Vamos ver se teve algum choque, né? Aqui, peraí. Pra gente ver se a gente tem alguma esperança, né? Ó, aqui seria choque. Vamos ver. Ó, então, putz, cara, bota um phishing só. Então ficou meio feio o XRP. Eu pensaria talvez aqui, ó, talvez se der algum repique aqui, seria nessa região aqui, ó, de 1,79, deixa eu fechamento desse imbalance, tá? Ou quem sabe, vamos ver aqui, ó, 1,82. Entendeu? 0,5 aqui do imbalance. 1,819, tá bom? Então, esses dois pontos, se você pensa que esse fundo aqui, ó, de coleta de liquidez vai segurar, XRP tem que segurar nesses dois pontos aqui que eu falei, tá? Tem que segurar aqui 50% do imbalance, 1,819 ou 1,799, tá? Tem que segurar nessa região aqui para formar fundo. Vou deixar marcado aqui, tá? Porque se voltar para baixo disso, aí eu acredito que XRP realmente está perdendo essa região. E o próximo nível que eu ficaria de olho em XRP é só nessa região aqui, ó, de 1,47 até 1,27, tá bom? O próximo nível, que seria um order block bem aqui, ó, esse aqui, tá bom? Então, ou é aqui em cima ou aqui no fundão, tá? Vamos acompanhar aí. XRP é isso aí. Ó, Litecoin também tá legal, mas tá um pouquinho perigoso. Deixa eu pegar aqui e mudar o gráfico de 3 dias, deixa eu ver. Bom, então assim, Litecoin, aí, apesar do repique de estar trabalhando dentro desse canal, ainda está num viés baixista, tá? No macro, lá no macro. Por quê? Olha só. Tendência de alta anterior, peraí.
Aí, tendência de alta anterior. Isso daqui foi uma quebra de baixa, bem aqui, ó. Foi uma quebra de baixa aqui, ó. Pá, quebrou. Ele subiu em forma de canal, voltou nesse order block macro aqui em cima, que originou a quebra de baixa e entregou o movimento de baixa, entendeu? Desde então, nesse time frame semanal, nós não tivemos mitigação dessa estrutura baixista, né? Então não teve nenhum repique muito forte, entendeu? Teve só uma subida lenta em forma de canal. Então toda vez que isso acontece, aumenta muito a chance de entregar um novo movimento baixista, entendeu? Depois de mitigar essa estrutura de baixa. Tá? O que seria mitigar essa estrutura de baixa? Ter um repique o suficiente de pelo menos 50% dela e cravar em alguma resistência. Então tá aqui a FIBO, ó. Tá aqui a FIBO, né? Se tiver muito fraco, tá? Muito fraco, às vezes 0,382 já volta a cair, tá? Mas o ideal é pelo menos 0,5. Então, se a gente for considerar 0,382, esse canal, ó, já teve toque em 0,382, voltou a cair e agora está testando no fundo de novo, né? Então, tá perigoso, tá? Porque ele pode ter continuidade de queda daqui, não segurar essa LTA. E aí a gente vai ver suportes mais baixos de Litecoin, né? Possivelmente a gente vai para o bottom fishing aqui da estrutura aqui, ó, aqui na casa de 26, 20 e pouco, tá bom? Agora, se repicar aqui, né? E tem fundamento porque orders está num ponto bom, né? Altcoins podem dar um repiquezinho. Eu vejo essa região aqui, ó, como um target, não digo um target máximo aí de XRP 166, né? É onde eu teria cautela para fechar trade e me desfazer de posições. Se continuar subindo, se romper para cima, né, tem que lembrar assim, não é opa, é lua, né? Claro, vai subir bastante, mas a chance de romper esse topo aqui de 294 é muito difícil, né? Tem chance de fazer isso aqui, vir até 0.786 e cair e perder esse fundo aqui. Então o movimento de Litecoin, o mais provável é esse, é dar o estirão para cima e devolver perdendo fundo depois, tá? Isso vai ser no bear market, com certeza, né? O X da questão vai ter esse estirão ou 0.382 já foi o limite dela e está devolvendo, entendeu? Então você tem que trabalhar safe, né? Tem que trabalhar assim. Estamos no suporte, pode dar um repique, então vou procurar aqui uma região de pivô. No tempo gráfico diário ainda não teve nenhum pivô, tá? Deixa eu ver uma coisa. Aqui é o principal suporte dela, ó. Bem aqui nessa região, ó. Estamos no suporte. Então é aqui que a gente tem que ficar de olho em pivô. Se deu pivô, a gente entra. Por enquanto ainda não teve, ó. Então como que você pode fazer? Ó? Qual foi o topo que originou o fundo mais fundo? Né? Deixa eu colocar num tempo gráfico menor aqui. Ó, no tempo gráfico menor já deu pivô. Ó. Tempo gráfico menor aqui, ó. Bem isso aqui foi o pivô. Aí teria essa região aqui, ó, de 74.4. Tá bem parecido com as outras altas, tá vendo? Tá? Vou colocar até um alarme aqui pra ver. Porque aí, ó, se marcar fundo nessa região, a gente tem um trade com stop aqui, ó. Fica, nossa, fica assim, quanto que vai ter de stop aqui, ó? 2%, entendeu? Vale a pena, hein? Tá? Vamos ficar de olho aqui em 74.5, pode colocar ali 74.5, um alarme, tá? Só que isso a gente está se baseando no time frame menor, né? No time frame maior, ó, ainda não teve pivô. No time frame maior, você quer um rompimento de 81, tá? Vou colocar aqui, ó, 81 como o topo que originou o fundo, né? Então quem quer ser conservador, bem conservador, vai esperar fazer um movimento assim, ó. Imagina que perca o fundo de novo, sei lá. Aliás, vamos dizer que não perde fundo.
vamos dizer que vem nessa região que eu falei, repicou, rompeu 81. Aí o que você vai falar? Opa, agora no diário fez um choque. Aí você vai esperar confirmar topo, esperar corrigir, esperar confirmar fundo, e aí vai entrar, né, e vai usar essa fibra aqui como ponto de entrada com suportes no micro nessa região. Aí você tem um trade mais conservador, um swing trade com pivô no diário, que tem mais força, né? Mas por hora a gente tem um pivôzinho assim numa hora para trabalhar aí, tá bom? Igual as outras altcoins, vamos acompanhar. Ó, Pendle tinha feito essa análise aqui, grande canal de baixa, ficaria interessante entrar só depois de perder esse fundo aqui, ó, tá? Aqui tinha regiões aqui de fundos nivelados, ó, perdeu, né? Agora a gente tem que esperar cravar no order block, tá? Eu acredito fortemente que vai dar um repique nessa região aqui. Vamos lá. Eu aguardaria perder o fundo do flush. Ó, tá bem próximo, ó. O fundo do flush tá aqui, ó. 1.65, 65.5, tá? Espera perder esse fundo para daí pensar em entrar, né? Qual que vai ser a estratégia? Deixa eu ver. Deixa eu até refinar aqui o order block, tá? Que eu acho que ele tá muito amplo. Vou refinar. Aqui, ó. Deixa eu ver. Esse daqui ele já foi cravado. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo refinar um antes. Tá. É o ruim que esse daqui tá bem em cima do flush e tá muito próximo. Chance tá muito. Ah, já estamos nele, ó. Força tá forte ainda na queda. Tá. Eu esperaria mesmo, esperaria perder esse fundo aqui. Tá muito próximo dele. Força da queda ainda tá forte. Então, mas assim, a partir da perda desse fundo aqui de 1.65 é região de marcar fundo aqui, tá? Então, fique esperto, tá? Pode subir esse outro aqui, ó. Pode subir um pouquinho esse outro aqui para marcar mais certinho aqui, ó. 1.38. E 1.38 ali vai ficar legal para fazer um fundo macro, tá? Tem que ter pivô daí, tá? Então esperem um pivô nessa região aqui. Tá legal o pêndulo, tá? Mas vai demorar ainda uns dias talvez. O que eu espero, tá? Marcou fundo aqui, tem que ficar de olho. Desenhe esse canal, tá? Marcou fundo aqui, você tem que ficar de olho em 50% do canal como ponto de take. Seria esse order block aqui, ó, tá? Aqui essa região com ponto de take, né? Na verdade aqui, ó, rompendo esse topo aqui menorzinho de 2.87, já tem que ficar esperto para fazer take, porque daí aqui vai ser uma incógnita, né? Se a gente vai fazer o flip para a parte de cima do canal ou não, dependendo das condições do mercado. Então, se ele vai marcar topo aqui e vai ter um recuo, tá? Aí possivelmente pode ter continuidade lá em cima. Se fazer flip para a parte de cima do canal, rompendo esse order block aqui, aí o target aqui em cima em 4.69, né? Até 5.3, 5.4, tá bom? Então é isso, tá? 50% do canal é região que você tem que ficar de olho, porque é uma região que sempre volta e sempre suporta também, né? Tá bom? Então acho que é isso aí. Deixa eu ver outra. Dash Virtual Bar Sui.
Cara, Dash, essas moedonas que explodem assim, elas sempre voltam lá pro bottom fishing. É. Eu não gosto de caçar moeda assim, viu? Para mim, o ponto para Dash é aqui, ó. É aqui. 23. 23 é o ponto para Dash. Tá? Porque essas moedas aqui, ó, quando você abre esse gráfico antigo e vê isso aqui, né? Que sempre explode, sempre volta para o bottom fishing, a chance de acontecer isso de novo é enorme. Enorme. Então olha só aqui, ó. Explodiu, voltou pro bottom fishing. Olha quanto tempo ficou aqui, ó. Ficou aqui desde fevereiro até setembro, né? E aí explodiu de novo. Se voltar para cá, pode ficar meses aqui de novo, entendeu? E se você comprar agora, você vai ficar meses com essa posição, né? Então é uma moeda que combina mais com o spot, tá? Para fazer trade futuros nela, você tem que ter um ponto de stop nítido e um pivô claro, né? E por enquanto nós não temos isso aí ainda, entendeu? Não tem. Para um scalp, eu ia até sugerir igual as outras altcoins, né? Porque pode ser um trackzinho aqui, mas aqui tem praticamente fundos nivelados, não é uma característica dessa moeda. Segurar, eu acho que vai perder esse fundo aqui. Eu não acho uma boa fazer trade nessa moeda em futuros agora não, tá? Mas segue acompanhando, entendeu? Espera fazer um pivô clássico, né? Essa região aqui, ó, tá vendo que tá aqui, que deu essa consolidada aqui? Quando chegar aqui nessa região, ele também vai fazer, tem possibilidade de fazer um movimento parecido com esse, possibilitando trade long e short com takes assim de um dia, 2 dias, entendeu? No máximo, entendeu? Porque ele tem possibilidade de fazer isso aqui, né? Tá, e aí cair, voltar aqui. Tem possibilidade, vamos ver, tá? Ó, virtual. Num outro vídeo de análise eu tinha pontuado aqui esse suporte como um bom suporte. Ele está caminhando para lá, ó. Faz tempo que eu marquei isso aqui, está caminhando para lá. Então fica interessante, ó. Perdendo esse fundo aqui, ó, no tempo gráfico diário, confirmou o topo, está descendo, a chance de perder esse fundo aqui é grande. Então essa região aqui, deixa eu ver se eu peguei certinho. Vamos refinar esse order block pro diário, tá? Então essa região aqui, ó, que vai de 0.607, né, até 0.54, é uma região legal para marcar fundo aqui e repicar. Algum tipo de repique aqui é interessante. Tá? Acho que é isso aí, tem que esperar acontecer. A Gabarisui. Gabar também, mesma coisa, aqui em cima, aqui embaixo, na verdade.
faz sentido esse canal que eu desenhei, tá? Eu sempre gosto de fazer uma prova com essa região de 50% do canal para ver se ela serve como suporte em resistência, para ver se o canal está traçado correto, ó. E tá servindo, ó, como essa região, ó, suportou, tá vendo? Depois vara. Aí aqui, ó, resistência, resistência, aí vara. Aí vem, ó, suportou, né? Aqui resistência, voltou, entendeu? Então 50% do canal tá servindo como uma confluência. Tem chance de acontecer isso aí, tá? Não tá uma moeda legal não. Essa região aqui é uma região que tende a segurar pouco o preço, ó. Isso aqui é um pavio, aqui é uma ineficiência. É uma região que tende a segurar pouco o preço. Tem chance de voltar aqui e começar a cair rápido. Então, tem outras melhores, com suportes mais próximos. Eu descartaria ela. Sui. O suporte dessa região aqui, ó, já foi testado uma vez, voltou, repique fraco, varou. Virou resistência, bateu e começou a cair. Então já foi essa região. Vamos ver no macro. A internet está meio lenta. Ó, olhando aqui, foi essa região aqui que deu origem a um repique forte, né? Na casa de 1, tá? 1.003. Tem chance de ir lá, viu? Até um pouquinho antes, tá? Não tinha visto esse order blockzinho no diário aqui em cima. Bem aqui, ó. Até um pouquinho antes. Também tem outro aqui, ó. (1.13, 1.14, por aí. Olha o tanto de fundo nivelado aqui. Ó, isso aqui chamou captura. Tem chance de pegar aqui. Então, ó, tem chance de fazer assim. Capturou a liquidez da possibilidade de trade agressivo long, né? Repica, crava aqui nesse order block resistência. Aqui, ó. Marca topo, volta a cair, perde fundo, marca fundo aqui, entendeu? Vai, e aí, ó. Então tem chance disso aqui, faz sentido esse movimento. Vamos ver, tá bom? Então quem quer buscar um long em SUI, eu aguardaria perder esse fundo aqui na casa de 1.3, tá? Bota um alarme aqui e daí espera marcar fundo. Lembrando, trade aqui não é um trade que está com suporte, é um trade baseado apenas em coleta de liquidez. Vai ser um trade rápido, com parcial cedo e ajuste de stop cedo, que a chance de voltar a pegar até o stop depois é grande. Trade melhor tem que ter algum suporte. Então aqui, ó, nessa região, tá? Fica de olho nisso em SUI, acho que tá legal. Bom, deixa eu ver se ficou mais alguma. Link, a Vax eu falei. Link Hypeena. Link Hypeena, vamos ver. Ó, repicou daqui onde eu falei, bateu na metade do canal e voltou a cair. Não confirmou o choque lá. Nivelando fundo aqui, ó. Terrível isso aqui, tá nivelando aqui, ó. Vai capturar essa região. Se capturar essa região, cadê o suporte? Pelo amor de Deus. Cara, tem aqui só. Um que ele já foi testado, ó. Já bateu já. Mas tudo bem, pode repicar de novo. Cara,
Tá ruim o link, hein? Deixa eu ver aqui, ó. Se serviria talvez aqui. Não. Tá. Link eu esperaria perder esse fundo aqui, perder essa região que está gerando liquidez e tentar um repique nesse order block aqui abaixo de 10.9. Aí teria coleta desse fundo aqui, tá? E a gente pensaria em fazer trade nesse order block aqui. Só que é um order block que vocês têm que pensar assim, ó, já foi testado, ó. Olha que coisa ruim, ó. Já foi testado, ó, fez fundo, voltou, repicou. Praticamente aqui, ó, quis repicar nele de novo. Então já foi testado uma, duas vezes, seria a terceira vez. Terceira vez, pô, é trade lento, é trade curto, entendeu? Vai bater aqui, vai fazer um trade curtinho, porque vai que ele volta. Se ele voltar, ele vai furar, né? E se ele furar, vai capturar esse fundo e esse fundo que estão nivelados. E aí, meus amigos, é só esse order block aqui na casa de 7.5. Se voltar aqui é compra spot. Compra spot, porque pode demorar algum tempo aqui repicar. Mas aqui é o lugar, entendeu? O lugar de compra é aqui. Então, para futuros, trade aqui, se repicar, take cedo, ajuste de stop, spot aqui embaixo, né? Acho que é isso aí, tá? Vou deixar aqui, então. Ele pode repicar aqui e ir embora? Pode, claro, estamos no canal descendente, pode ser que rompa, né, esse canal. Mas aqui são esses dois pontos, 10.9 e 7.5, tá bom? Para ter uma continuidade de alta maior, tem que bater nesse suporte, repicar e fazer um pivô. Fazer um pivô no recuo, bater em algum suporte do pivô, marcar fundo e ter continuidade. Tá? Então vamos esperar isso aí. E o hype. Ó, hype, o primeiro suporte foi para vala. Bateu nele e voltou. Então nesse daqui, ó. Tá? Deixa eu ver. Pá. Ó, muitas altcoins, não só altcoins, vários ativos, eles sempre voltam no suporte e na resistência que deu origem à reversão, tá? Muita chance disso acontecer. Eu sei que às vezes isso é longe, mas é o que é, né? É assim que acontece, né? Então, para mim, trade aqui, tá? Esperar perder esse fundo aqui do flush em 20.8 e marcar fundo aqui nessa região aqui em 20.4, 20.5, né? Fazer esse movimento aqui, ó. Tá? Esse movimento aqui é um trade que eu vou fazer take cedo e ajustar o stop. Trade mais seguro aqui embaixo. Porque foi ele que deu origem ao repique, fez o choque aqui, ó. Né? E ele volta, gente. O preço volta. Olha só aqui, ó. Tá vendo? Foi o fundo que deu o repicão lá em cima. Entendeu? Foi ele que originou a tendência de alta, né? O preço veio, ó. Voltou nesses níveis. Voltou nesse nível e foi. Entendeu? Acontece, né? Então vamos ficar de olho aí nesses dois níveis, tá? 20.5 e 11.7 aqui e aqui.